Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Vamos sendo pontual, vamos começar o nosso terceiro webinário que o PRH 54 está organizando aqui na Universidade Federal do Maranhão. E neste terceiro webinário, o título é a proteção de propriedade industrial no setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis. A gente vai contar com a colaboração do Flávio Aureliano da Costa. O Flávio é graduado e mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco, graduado em Direito pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, e desde 2007 ele exerce o cargo de pesquisador em propriedade industrial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, atuando na análise e concessão de ativos intangíveis, com ênfase em patentes nas áreas das indústrias automotiva e petrolífera, além de ministrar também cursos e palestras sobre propriedade industrial. Então, esse webinário tem inicialmente a apresentação do Flávio, e no final dele a gente vai ter uns momentos para perguntas. Então, eu peço, se vocês já, à medida que vocês forem surgindo algumas dúvidas, vocês podem ir colocando essas questões no chat, e no final da apresentação a gente passa as perguntas para o Flávio, e ele responde. Durante o webinário também, eu vou passar um formulário para controle de frequências, para registro de quem estiver participando. Eu vou mandar um link no Google Forms para vocês preencherem. Esse webinário está sendo gravado, né? Posteriormente, a gente vai disponibilizar ele no site do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP aqui da nossa universidade, que é o PRH 54. E antes de passar a palavra para o Flávio, eu queria agradecer a ele, especialmente, por estar participando, colaborando conosco nesse webinário, e principalmente ao INPE, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que disponibilizou o Flávio para colaborar conosco. Então, eu vou encerrar essa apresentação dessa tela que eu estou mostrando para vocês aqui, e, ao mesmo tempo, eu vou passar a palavra para o Flávio. Contigo, Flávio. Obrigado pela colaboração. Inicialmente, em nome do INPI, eu agradeço aí a chamada de vocês aí da Universidade Federal do Maranhão, em nome da Lisete, né, e do professor Wendel, e informo que é um imenso prazer para nós do INPI estar sempre aí contribuindo com essa temática que a gente sabe que realmente não é bem disseminada nos nossos cursos, aí, nossa formação. E a ideia principal é essa, que nós possamos contribuir um pouco para que, com esse conhecimento, a gente possa ajudar um pouco o nosso país, que a gente vai ver ao longo da apresentação que essa temática aí é muito importante e tem questões aí econômicas, sociais, e envolve até a soberania dos países, né? Então, a apresentação aí, a gente tentei trazer os principais aspectos, né? A gente vai observar que o programa é um programa muito amplo e, no final, também vocês vão ver que tem a oportunidade aí de a gente continuar interagindo e ter novas oportunidades de aprofundamento. Eu vou passar aqui a apresentação. Eu vou só pedir para que alguém fale no momento que estiver tudo ok. Deixa eu colocar. Estão vendo a apresentação? Está tudo ok, certinho. Tudo ok, né? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos abordar sobre a proteção de propriedade industrial no setor de petróleo, gás natural e biocombustível. Já foi apresentado aí, meu nome é Flávio Costa, sou pesquisador em propriedade industrial no INPI. Normalmente o pessoal chama a gente de examinador de patentes. Estou lotado na IDIR-NE, né, situado em Pernambuco, e vamos iniciar. Então, eu tentei dividir essa apresentação em 3 tópicos, que a gente vai abordar hoje para setor petrolífero e tal, mas são questões que são fundamentais para qualquer área de conhecimento. Então, vou falar sobre a base do sistema que a gente tem que entender. A gente tem que entender sobre busca utilizando as bases de dados de patente
e a gente tem que entender redação de patente. Então, esses são os 3 passos essenciais para qualquer área do conhecimento tratar dessa questão de proteção de propriedade industrial. Então, primeiramente, a gente tem que ter a ciência da relevância dessa matéria, né? Então, esse setor que a gente sabe, né, existem grandes indústrias, né, indústrias aí a nível mundial, aí, ó, Halliburton, Schlumberger, tem a CNPC, CNOO e as nossas Petrobras e Braskem. Então, aí são exemplos de empresas que investem bilhões por ano nessa questão de tecnologia relacionada a petróleo, gás natural. São empresas que têm sede nos seus países, na Europa, na China, tal, e também tem algumas representações, por exemplo, né, Schlumberger, essa CNNOP, tem representações aqui no Brasil. Isso aí demonstra que essa temática é muito relevante e é uma temática que é global, né? Ainda nessa questão da relevância, só para a gente ter também a ordem de grandeza, que a gente não pode deixar de esquecer, que aí 52 mil empresas, né, por exemplo, aqui são dados do Brasil, 52 mil empresas que estão relacionadas aí a esse setor, um investimento aí de 10 bilhões aí nesses últimos 10 anos nesse setor, 340 milhões aí investido em, né, 8 bilhões, por exemplo, uma plataforma de petróleo aí para você conseguir construir. E, ao outro lado, aqui também a gente vê a questão das atividades em que esse setor, né, abrange, né? Setor de serviço, setor de indústria, setor agropecuária. Existem diversos produtos que são derivados dessa cadeia de petróleo. E é muita tecnologia, muito desenvolvimento, muita capacidade humana que é desprendida para conseguir criar todos esses objetos e ativos em prol de uma necessidade, de suprir necessidades da nossa sociedade. Aí a gente vê, por exemplo, só aí a base, né, do petróleo, né, dividido em coque, gás natural, diesel, querosene, óleo de combustível, GLP. Ao lado aí a gente também vê cada um desses produtos aí podem ser aplicados, né, em tinta, lavagem, maquiagem. Então, é uma cadeia que existe inúmeras aplicações. E aí, o que é que a gente tem em mente? Qual a pergunta que vem à mente, né? O que é que isso daí tem a ver com TI? Essa questão, a gente observa que todo esse desenvolvimento são desenvolvimentos que são criados, desenvolvidos pela capacidade humana. Então, todos aqueles produtos, aquelas cadeias, aqueles processos foram desenvolvidos através de esforço do intelecto humano. E a propriedade intelectual serve justamente para isso. Um dos pilares da propriedade industrial é proteger e incentivar as pessoas a desenvolverem produtos, processos, meios para conseguir melhorar a vida da sociedade. Então, nesse contexto, a propriedade industrial, intelectual, é de suma importância para qualquer país que pretenda desenvolver-se. E a gente observa também pela prática que os países hoje mais desenvolvidos, todos, a grande parte deles, né, não posso dizer todos, que eu não conheço todos, mas as grandes potências que nós temos aí no mundo, elas utilizam esse sistema de propriedade intelectual. E a gente vai começar também a destrinchar essa diferença. O que é propriedade industrial, propriedade intelectual. Então, na base do sistema, a gente vai começar a entender o que é isso. Então, ó, o sistema de propriedade intelectual no Brasil, classicamente, ele é dividido dessa forma. Então, ele tem o quê? A propriedade intelectual, que é subdividida em 3 grupos: o grupo da propriedade industrial, o grupo dos direitos autorais e o grupo da proteção sui generis.
Em propriedade industrial, nós temos as marcas, patentes, desenho industrial, indicações geográficas. No direito de autor, nós temos direito de autor propriamente dito, direitos conexos, programas de computador. No proteção sui generis, nós temos conhecimentos tradicionais, cultivares e topografia de circuitos integrados. Então, esse é o panorama geral. E a gente tem que entender também que o INPI, que é justamente a autarquia federal, atualmente vinculada ao Ministério da Economia, que é a autarquia, que é o ente responsável pela proteção desses ativos. E o INPI trata basicamente, ou seja, primordialmente, o INPI trata com propriedade industrial, ou seja, marcas, patentes, desenho industrial, indicação geográfica. Mas, além da propriedade industrial, o INPI também trabalha com programas de computador, conhecimentos tradicionais e topografia de circuitos integrados. E aí a gente se situa nesse contexto e relembrando que nós vamos dar uma ênfase hoje a patentes. Por quê? Porque patentes é uma das áreas mais sensíveis e é uma das áreas também que as universidades, as instituições de ensino, desenvolvimento, tecnologia, tem uma carência muito grande nessa área. Então, nós vamos abordar primordialmente hoje aqui a questão da propriedade intelectual do subramo, propriedade industrial e especificamente patentes. Então, esse daí é o site do INPI, né? Está repaginado aí, www.gov.br/INPI. Então, é importante que vocês tenham acesso, que vocês entrem no site do INPI, porque tem muita informação importante lá dentro do site. E essa apresentação também já vai trazer alguns tópicos que foram trazidos desse material que nós temos aí à disposição, né? Então, nesse contexto que a gente já teve essa visão global aí de propriedade intelectual, propriedade industrial, saber que é o INPI, saber quais são os ativos que o INPI, os serviços que o INPI prestam, a gente tem que ter noção também das formas de proteção, porque senão a gente tenta, se a gente não souber distinguir essas formas de proteção, a gente tenta proteger de forma inadequada, a gente desprende tempo, dinheiro e não consegue ter êxito. Então, estou trazendo aqui para vocês um exemplo básico. Então, por exemplo, se você trabalha com acumuladores elétricos, é só um exemplo, mas isso aí se aplica também à área de vocês completamente. Então, eu estou trabalhando com acumuladores elétricos, poderia ser qualquer coisa, mas é só um exemplo. Então, quem está trabalhando com acumuladores elétricos pode desenvolver diversos ativos, a gente chama ativo, né? E esses ativos, para cada ativo, tem um tipo de proteção. Por exemplo, se eu desenvolvo um sinal distintivo, eu protejo através de uma marca. Se eu desenvolvo tecnologia, eu protejo através de uma patente. Se eu desenvolvo uma forma ornamental, eu protejo através do desenho industrial. Se eu desenvolvo uma configuração geométrica, eu protejo por topografia de circuito integrado. Se eu desenvolvo um código-fonte, né, de funcionamento tal, eu protejo através de programa de computador. Então, exemplificando aí. Então, eu tenho aí, ó, esse símbolo, esse sinal distintivo. Por exemplo, vai representar a Moura, uma empresa. Se ela desenvolve a tecnologia dessa bateria, então eu protejo através de uma patente. Se agora ela está querendo proteger apenas a forma ornamental aí, ela não está querendo proteger a tecnologia para desenvolver essa bateria aí que eu estou mostrando aqui agora, aqui eu estou protegendo só essa forma ornamental. A tecnologia eu protejo aqui, através de patente. Aqui eu desenvolvo, por exemplo, qual a tecnologia que está sendo envolvida, material, chumbo, processo de fabricação, então eu protejo aqui. Nesse caso do desenho industrial, eu estou protegendo esta forma ornamental. Eu também posso desenvolver o quê? Um circuito integrado. Esse circuito integrado vai ser protegido através do quê? Dessa proteção que a gente chama de circuito integrado. Eu desenho uma configuração para esse
simplificamente, vamos chamar de chip, esse chip que estaria incorporado à bateria, e essa bateria poderia medir, por exemplo, temperatura, pressão, tal. E além disso, incorporado aí a essa tecnologia, eu poderia também desenvolver um programa de computador que estaria associado a esse chip. Então, para vocês observarem aí, ó, que uma empresa, num determinado segmento, ela pode desenvolver diversos ativos e pode ter diversas formas de proteção. A marca é uma, a patente é outra, o desenho é outro, topografia de circuito integrado é outro, programa de computador é outro. E isso vai depender muito da estratégia de negócio da empresa, da universidade, seja lá o que for. Isso daí se aplica também ao nosso setor aí de hoje, de petróleo, gás. Então, você pode, por exemplo, desenvolvendo um determinado lubrificante, você pode colocar uma marca no lubrificante, pode desenvolver o processo de produção do lubrificante e tal, você pode ter proteger também a embalagem daquele lubrificante, você pode desenvolver aí um equipamento para medição da pureza lá desse combustível, você desenvolver lá um chip, um programa de computador associado. Então, esse é um panorama que nós devemos ter em mente e vai ajudar bastante nessa hora de a gente identificar o que proteger e como proteger, certo? Outra questão importante é o seguinte: é obrigatório patentear? Essa é uma pergunta também recorrente. Então, não é obrigatório, você pode manter em segredo. Você pode desenvolver algo e simplesmente manter em segredo, mas você tem que ter em mente que tem prós e contras, dependendo do tipo de tecnologia que você está protegendo, se for de fácil reprodução. Então, a partir do momento que essa tecnologia, né, caiu esse segredo, alguém descobrir, você perdeu totalmente. Então, você, além de manter o segredo, você pode também publicar. E as formas tradicionais de publicação, a gente tem aí através de papers, jornais, tal, que é muito comum nas universidades. E o que a gente vem aí trabalhando é que para que essa publicação seja feita agora através de patentes. Então, são duas alternativas que convivem. Anteriormente, o pessoal pensava que se eu patentear, eu não podia divulgar em paper. Se eu divulgasse em paper, não poderia, não. Essas duas formas podem conviver harmônicas. E a gente vai observar também que o ideal, né? O ideal que a gente fala que o ideal seria até primeiro patentear antes de fazer essa publicação. Mas a gente vai ver também que existe mecanismo que facilita, que tem uma facilidade para quem já publicou num paper, numa revista, numa apresentação, e depois ainda pode fazer essa publicação através de uma patente. Tem regras para isso, né? Tem um lapso temporal. Mas a gente tem que ter em mente o quê? Que podemos, ao mesmo tempo que patentear, nós também podemos publicar. E qual a grande vantagem aí de você publicar através de patentes? É a proteção jurídico-econômica. Então, a partir do momento que você protege via uma patente, você tem a proteção, você é detentor da tecnologia, legalmente você é detentor daquela tecnologia, e você também tem o que a gente chama de monopólio, né? Ou seja, é o direito de excluir terceiros. Então, você tem uma proteção em que naquele território ali, só quem pode produzir e comercializar, só você ou alguém autorizado por você. Então, primeira coisa, não é obrigatório, mas é essencial para quem está atuando nesse setor, e grandes empresas, grandes centros de pesquisa e desenvolvimento fazem essa proteção. E muitos deles, primeiro se protege através da patente e depois é que publica. Certo? E é um conceito aqui chave. Então, muitas pessoas têm dúvida disso. Patente. Então, para entender realmente o que é patente, se você entender esse slide, você vai entender o que é patente. Então, primeira coisa, é um título de propriedade limitado. Essa limitação é temporal. A gente vai ver que alguns tipos de patente têm uma limitação de 15 a 20 anos.
é limitado no espaço, ou seja, se você pretende proteger no Brasil, a gente chama de depositar, deposita no Brasil. Se você desejar proteger nos Estados Unidos, você vai depositar lá nos Estados Unidos. Ou seja, a patente é um título temporal, limitado no tempo, e também espacial, é limitado no território que você depositou para fazer análise. E essa patente recai sobre o quê? Você patenteia invento. Estou chamando aí invento para distinguir. Invento para se chamar de invenção e modelo de utilidade. Mais à frente a gente vai ver a distinção entre invenção e modelo de utilidade. Mas você não protege por patente um programa de computador em si. Você não protege por patente um sinal distintivo. Por patente você protege invento, invenção e modelo de utilidade. E quem é que outorga esse direito? Quem te dá esse direito? Quem te dá esse direito é o Estado, e o Estado aí representado pelo INPI. E quem é o titular desse direito? É o inventor, né? O titular é o inventor ou a pessoa legitimada pelo inventor, né? E essa patente, você só recebe a patente o quê? Por ter divulgado o invento. E como é que é feita essa divulgação? Através do que a gente chama aí de um pedido de patente, você vai escrever esse pedido de patente de tal forma que um técnico no assunto, uma pessoa com aquele conhecimento mediano na área, consiga reproduzir o invento, certo? E que confere o quê? O direito de impedir terceiros não autorizados de reproduzir, usar, comercializar, colocar à venda sem a sua autorização. O quê? O produto, objeto de patente ou o processo também relacionado a esse patenteamento. É importante a gente também saber que nem tudo pode se proteger, né? Então, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos não são passíveis de proteção, concepções puramente abstratas, programa de computador em si. A gente tem na Lei de Propriedade Industrial os artigos 10 e 8 que tratam dessas matérias, né? Não existe patente mundial, a gente tem que também estar com isso em mente. Se você deseja proteger no Brasil, INPI. Se você deseja proteger nos Estados Unidos, tem que ser lá no ISPTO. Se fizer no Japão, JPO. Na China. Então, existem alguns tratados que facilitam essa distribuição administrativa para outros países, mas a patente em si, se a patente for concedida no Brasil, ela vale só no Brasil. Se ela for concedida nos Estados Unidos, ela vale só nos Estados Unidos. Outra dúvida também é que não precisa apresentar o protótipo. As pessoas pensam aí que para obter a patente tem que levar lá o protótipo para a gente analisar. Não, nós do INPI não analisamos o protótipo em si. Nós analisaremos o pedido de patente, ou seja, o documento lá com a descrição do objeto que você desenvolveu, da tecnologia que você desenvolveu. E como é esse trâmite? Esse trâmite aí você desenvolveu aí o invento, você faz uma busca, faz a redação, né, escreve o pedido, esse pedido a gente chama de depositado, né, você apresenta esses documentos aí para o INPI distribui para um examinador que ele vai fazer a análise desse pedido e vai haver a concessão e a expedição da carta patente se atendido todos os critérios, que a gente vai ver também um pouco mais à frente, novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, tem que estar dentro de um determinado formato esse documento, e também pagar as taxas administrativas. E quanto custa isso, né? Então, muita gente também pensa que é uma fortuna. Então, com R$ 70 você já consegue fazer o depósito, né? Depósito do pedido de patente, né? Isso aí para pessoa física, micro, pequenas empresas e tal. Então, R$ 70 você já faz um depósito. Depois você, com R$ 236, você solicita o exame técnico, se for uma patente de invenção, e R$ 152 se for uma patente de modelo de utilidade. Depois de um tempo, se for concedido, tal, e aí tem outras taxas que vão incidir a partir do segundo ano, né, terceiro ano para frente, que você vai pagar as anuidades, mas se você considerar que nos 2 primeiros anos, você simplesmente pagando aí 300 e poucos reais, você já tem uma possibilidade de que
seu invento seja analisado e, caso ele venha a ser analisado e concedido, com um investimento baixíssimo desse aí, você tem a possibilidade de conseguir aí um invento que gera milhões ou bilhões de reais, né? Então, não é caro, certo? Outra questão importante também, tem que quebrar esse estigma, que realmente, pô, a patente demora 10, 20, demora. O processo em si é demorado, mas essa demora é decorrente não da análise propriamente dita. Se demora porque o pedido ele vai para a fila e, normalmente, aproximadamente 30 mil pedidos são depositados todo ano, e a gente no INPI tem um corpo técnico de 300 examinadores. Então, a demora é porque o pedido entra e fica numa fila lá esperando para ser analisado. Não necessariamente essa demora é a análise. E esse trâmite prioritário, que a gente tem os exames prioritários, só para vocês observarem aí, tem diversas possibilidades de você entrar numa fila prioritária. Então, se você aderir, atender alguns critérios, você consegue entrar numa fila prioritária, e hoje em dia tem pedidos que foram, após a solicitação do exame prioritário, foram concedidos em meses. 4 meses, 5 meses, 7 meses, um ano. Então, se você realmente desejar que o seu pedido seja analisado de uma forma mais célere, ou seja, se entrar para a fila prioritária, você se enquadrar num desses programas prioritários, e sabendo utilizar de forma adequada, você tem o seu pedido com a decisão final em menos de um ano, certo? Então, isso pode acelerar o processo. Voltando aí, agora a gente começa a se aprofundar um pouco agora. Então, a natureza e vigência das patentes, a gente viu que temos patente de invenção, a vigência é com 20 anos contados da data do depósito, e a patente de modelo de utilidade, 15 anos contados da data do depósito, né? E tem também uma ressalva aí da lei que, no mínimo, uma patente de invenção vai ter a vigência de 10 anos e uma patente de modelo de utilidade vai ter uma vigência de 7 anos. Por exemplo, se você depositou uma patente e ela foi analisada 15 anos após, o que é que vai acontecer? Se ela for concedida, ela vai ter mais 10. Então, no final das contas, você terá 25 anos. Então, no mínimo, 20 anos para a patente de invenção e, no mínimo, 15 anos para a patente de modelo de utilidade. Certo? E a patente de invenção, a gente tem que ter em mente que é uma concepção, né, industrializável resultante do exercício da capacidade criativa do homem que produz efeito técnico novo em determinada área tecnológica. A gente dá um exemplo aí de telefones. E a patente de invenção está relacionado a quê? A solução de problemas tecnológicos. Exemplos de patente de invenção: um automóvel, um drone, aí uma plataforma de petróleo, e dentro dessa plataforma de petróleo existem diversos componentes, diversos processos. Então, uma plataforma dessa aí é uma invenção, como também uma bomba, um compressor, um processo de purificação que esteja associado a essa plataforma, também pode ser considerado uma invenção. Ampliando aí os nossos horizontes, né, um comprimido, um medicamento, né, turbina eólica, um scanner 3D, um braço biônico, uma bateria. Então, todos isso aí são o quê? São objetos, produtos ou processos que resolvem problemas tecnológicos. Já a patente de modelo de utilidade está associada ao quê? A um objeto de uso prático, né, no todo ou em parte, suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo e que resulta de uma melhoria funcional no uso e na fabricação. Então, a grande diferença aí de patente de invenção para patente de modelo de utilidade é que no modelo de utilidade, primeiro é que é um objeto de uso prático. E a inventividade em si está relacionada à nova forma ou disposição que ocasiona uma melhoria funcional. Então, está relacionado ao quê? Praticidade, comodidade e eficiência. E você não pode proteger processo via modelo de utilidade. Processo
Você protege só através de patente de invenção. Um sistema complexo, um sistema, você só protege através de patente de invenção. Aí você pergunta, Flávio, se eu entrar de forma errada, era API, eu entrei com MU, tal, perdi meu pedido? Não. Durante a análise, se foi identificado lá pelo examinador que você entrou com a natureza errada, ele vai te dar uma ciência e dizer, ó, a natureza está errada, modifica isso aí a natureza. Então, você não perde de início o pedido, certo? Exemplo de MU, né? Você tem aí uma tesoura e, de repente, qual foi a modificação que você fez? Você fez uma modificação aqui ó, na forma, ou seja, uma nova forma, né? Que ocasionou que uma melhoria funcional, uma melhoria na pega para facilitar o corte. Então, se você teve esse objeto, essa primeira tesoura, isso aqui realmente, a primeira lá foi uma invenção, mas quando você desenvolveu isso aqui, agora, aí você desenvolveu um modelo de utilidade que teve uma nova forma de disposição, que teve uma melhoria funcional. Da mesma forma, aí, um barbeador. Então, só para a gente ter a noção de que vem a ser um modelo de utilidade. E os critérios de patentabilidade. Então, são esses critérios que são analisados na hora lá do exame para você conseguir sua patente. Então, para conseguir, você tem que passar por esses critérios. Tem que ter novo, tem que ser inventivo, né? Tem que ter atividade inventiva e tem que ser aplicação industrial. Então, nós vamos aí adentrar algumas delas. Então, o que é a novidade? Né? A novidade realmente é um termo absoluto. Né? Então, a patente, invenção e modalidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. E o que vem ser estado da técnica? Estado da técnica é tudo aquilo, né, que foi tornado acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente por descrição oral, por uso, ou por qualquer meio, no Brasil ou no exterior, ressalvados o período de graça, né, prioridade onística e prioridade interna. Então, novidade é absoluta. Se você está desenvolvendo, pretendendo proteger um objeto aqui no Brasil, ele pode ser novo no Brasil, mas se ele já foi desenvolvido lá e foi tornado acessível ao público no Japão, na China, então essa novidade tem que ser absoluta. Se já foi desenvolvido em algum outro país e foi tornado acessível ao público, na hora que a gente fazer a busca aqui, a gente vai encontrar aquele documento lá fora dizendo que você está achando que é novo, pode ser novo aqui no Brasil, mas mundialmente não foi novo. Então, com isso, você não vai ter a concessão porque não foi considerado novo porque foi encontrado esse objeto fora do país. Certo? Um exemplo aí, né? Se você tem a data do depósito, você faz essa análise. Então, através esse estado da técnica, pode ser considerado o quê? Uma dissertação, uma revista, um livro, uma palestra, um vídeo, catálogo. Então, qualquer documento que for tornado acessível ao público antes da data do depósito, por meio oral tal, é considerado anterioridade. E quais são as regras, né? Quais são as regras, né? Exemplo aí, você depositou hoje, né? 11/11/2020, o pedido. Então, você tem aí 3 documentos que foram publicados, né, dia 10 para trás. Então, esses documentos são considerados, né, o estado da técnica. A prioridade se colidir com a matéria. Então, essa é a regra. Mas tem algumas exceções. Período de graça, prioridade onística, prioridade interna. Exemplificando aí, né? Se você fez a sua divulgação aí num paper, uma revista, alguma coisa. De repente, agora, depois de um determinado tempo, você deposita o seu pedido de patente. Aí você me pergunta, posso fazer isso? Essa minha divulgação vai ser considerada estado da técnica e pode impedir, por novidade, a minha patente? Aí, a primeira regra é o seguinte, se nesse período entre a publicação que você fez e o depósito de patente, se for menos de um ano, então, essa sua divulgação não vai ser considerada, né, estado da técnica. Não vai impedir o seu depósito de patente. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Ou seja, apesar de você ter um ano, né, para poder depositar após essa sua divulgação, o grande perigo é esse aí, ó. Se esse período aí entre a sua publicação e o seu depósito, alguém depositar ou alguém publicar
alguma matéria, algum pedido, algum paper que contenha a mesma matéria igualzinha a que você depositou no pedido, o que é que acontece? O seu documento não vai servir de anterioridade, o seu documento não vai ser impeditivo, mas esse documento do terceiro vai ser impeditivo e vai fazer com que esse seu pedido seja indeferido por falta de novidade. Então, o grande cuidado é esse. A gente diz que você publicou, você tem até um ano para poder fazer o pedido, mas corre esse risco. Então, por isso é que a gente afirma que é interessante você fazer o depósito do pedido de patente antes ou concomitante. Né? E como é que se afere essa novidade? A novidade é aferida, por exemplo, você tem aí o seu documento, você tem, depois a gente vai ver a estrutura do documento, você tem o quadro reivindicatório e você compara com documentos aí de anterioridade, você compara um a um, você compara se esse produto X que você desenvolveu, se tem nesse documento, beleza. Compara com o documento 2, compara com o documento 3, isso aqui isoladamente, um a um, ou seja, se um documento desse aqui, por exemplo, o D1, contiver esse produto X e esse processo Y, esse seu pedido aqui será indeferido por falta de novidade. Da mesma forma, se você encontrar no documento 2 esse produto daqui, então esse produto não será novo, então não pode ser protegido. Se esse processo for encontrado nesse outro documento, então não será novo, não será protegido. Então, é assim que se afere a novidade de um pedido. Um exemplo básico aí também, só para exemplificar, você tem um objeto muito simples, só para a gente ter em mente, tem um clips aí, então você tem essa descrição na reivindicação, dizendo que eu quero proteger isso. Né? Aí, de repente, você faz uma busca no estado da técnica e encontra esses 4 documentos. Se a gente lê essa descrição daqui, a gente vai observar que essa descrição daqui representa esse objeto. Então, esse produto aqui, que está representado por esta reivindicação, não é novo em relação ao Estado da Técnica 1, Estado da Técnica 2, Estado da Técnica 3, Estado da Técnica 4. Então, se no meu pedido fosse reivindicado apenas esta reivindicação desse objeto daqui, em relação ao estado da técnica, isso daqui não seria considerado novo e não ganharia patente. Agora, se eu já tenho uma reivindicação, que aqui, se você observar, está muito mais bem detalhada, então, se você lê aqui agora, você não consegue reproduzir exatamente esse objeto. Então, essa descrição é nova em relação a esse objeto, é nova, é nova, é nova. Então, esse daqui passaria pelo critério de novidade. Já o critério de atividade inventiva é um pouco mais elaborado. Então, ó, a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico, um assunto não decorra de maneira óbvia ou evidente do estado da técnica. Aí, que danado vem a ser isso, né? O óbvio ou o evidente é algo que não envolva exercício de qualquer habilidade ou capacidade além das esperadas por um técnico no assunto. E o técnico no assunto é a pessoa com aquele conhecimento mediano. Então, se um técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por uma análise lógica, inferência ou sem experimentações indevidas com base no estado da técnica, a invenção é óbvia e não é patenteável por falta de atividade inventiva. E como é aferida essa atividade inventiva? A atividade inventiva, para aferir, você pode fazer no máximo, uma regra aí que a gente utiliza, no máximo, se é no máximo a combinação de 3 documentos, você conseguir chegar ao que foi reivindicado no pedido, aí você diz que esse pedido não tem atividade inventiva. Então, aqui é no máximo a combinação de 3 documentos. Né? E a gente tem também alguns parâmetros, indícios de que há atividade inventiva. Indícios, a gente tem, né, se suprimir o elemento do estado da técnica, aumentar o desempenho, se combinação não é expressamente sugerida ou implícita no estado da técnica, se as referências do estado da técnica não funcionam, né, combinação de 3 documentos chega na invenção proposta, as referências percentuais a campos, pertence a campos diferentes, né, de estado da técnica.
E um exemplo aqui que a gente traz também para você ter essa noção de aferir. Então, se você tem aqui uma caneta e, de repente, tem um relógio, essa junção desse conhecimento chega nessa de baixo, ou seja, uma caneta com relógio. Então, para a gente, será que isso tem atividade inventiva? Então, para a gente, não, porque isso aí, para a gente, é uma mera combinação de dois conhecimentos aí que facilmente um técnico no assunto poderia combinar e chegar a essa solução de baixo, certo? E o outro critério é o quê? Aplicação industrial. Esse é bem mais amplo. Então, a aplicação industrial, né, é considerado suscetível de aplicação industrial se o objeto for passível de quê? Ou capaz de ser fabricado em qualquer tipo de indústria, ou seja, na indústria agrícola, indústria extrativa, indústria de produto e manufaturado, indústria de petróleo, indústria de gás. Então, se puder ser passível de proteção de escala em uma indústria, atende-se à questão da aplicação industrial. E um grande problema na aplicação industrial é isso aí, a questão dos modos perpétuos, né? Então, se é um modo perpétuo, se é um produto ou processo que infringe leis da termodinâmica, por exemplo, um processo químico que não atende à primeira lei, à segunda lei da termodinâmica, então, aí não atenderia o critério da aplicação industrial e não seria passível de proteção, certo? Então, tendo esse conceito geral, outro aspecto principal é a busca. Né? Na busca, o que é que acontece? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que a gente vai tratar de o quê? De informação tecnológica. Né? Informação tecnológica é o tipo de conhecimento sobre tecnologia de fabricação, de processo e gestão, que forneça a melhoria contínua da qualidade e inovação no setor. E aí a gente já tem também alguns estudos que falam que se 30% dos recursos seriam otimizados se você utilizasse as informações que estão nos bases de patente, tem milhões de documentos lá, 2/3 dessa informação tecnológica que se encontra aí no mundo está lá nos bancos de patente, porque esses bancos são especializados em tecnologia. Tem coisa que você não encontra em paper, jornal, tal, tem coisa que você só encontra nos bancos de dados de patente. E o importante é isso aí, ó, a gente não desperdiçar tempo e dinheiro inventando a roda. Porque em algumas situações as pessoas passam aí algum tempo na universidade, meses, anos até tentando desenvolver algo que entende que descobriu a roda, e quando a gente faz uma busca aí, meia hora, uma hora, consegue encontrar isso nas bases de patente. Então, é muito importante que, além desses papers, jornais, internet, tal, que você utiliza para fazer sua pesquisa, é muito importante que daqui para frente passe a utilizar os bancos de dados de patente. E a gente tem que saber distinguir também que existem dois tipos de documento. Tem um documento que chama do pedido, né, que é o documento depositado, né, independente de ter sido concedido ou não, e é comum as pessoas chamarem de patente, misturando tudo, é o pedido e tal. Patente, realmente, patente concedida, é aquele documento que atendeu todos os critérios, né, técnicos e legais e foi aprovado e concedido, por exemplo, pelo INPI. Então, a patente, realmente, patente concedida, é quando passa todo o trâmite e é aprovado. Antes disso, a gente chama de pedido de patente. Mas ambos contêm informação tecnológica, certo? E aí, ó, colocando um exemplo aí também de dois pedidos, só a folha de rosto, esses pedidos têm uma determinada numeração. Então, por exemplo, aqui no finalzinho dele ó, tem A1, esse da esquerda, e no finalzinho aqui esse outro tem ó, a B2. Então, aqui é um exemplo de um documento americano. Né? Então, o que é que acontece? No americano, ele muda esse número mesmo. Aqui é o S 2018 tal. Aqui, ó, à direita já tem o S10. Então, no americano, quando ele ganha a patente, quando ele é concedida, ele muda esse número, né, tal, e muda também esse final, B2. Em outros escritórios, muda só esse final aqui, ó. É normalmente B2, B1 significa que foi uma patente concedida. Né? Certo? E onde é que eu encontro esses documentos? São as chamadas bases de dados. Né? Aí tem o INPI, o SPTO, o Patent Scope, o SPTO, a TIPO, JPO, CIPO, IP, né? Busca em Google Patents, ProQuest. Então,
existem diversas bases de patente. Algumas são gratuitas, outras pagas. E para utilizar essas bases de patente, tem uma coisa muito importante, são chamadas as classificações internacionais. Na hora de fazer a busca, a gente faz busca tanto por palavras-chave, que é o mais comum das buscas que a gente faz, como a gente pode fazer também misturando palavras-chave com o que a gente chama de classificação. Essa classificação, basicamente, é como se fosse uma numeração, uma nomenclatura que associa determinada área tecnológica. É como se fosse lá uma gaveta em que você vai colocar os pedidos de determinada área tecnológica. E antigamente era assim, tem até no INPI aqui, ó, cada pedido em determinada área tecnológica era colocada numa gaveta. Hoje em dia é virtual, né? Então, um exemplo aqui, ó, no método aparelho para limpar furos de poço usando meios químicos para impedir, limitar a deposição de parafinas. Então, tem uma classificação específica para esses métodos de aparelho. Aparelho para enzimologia ou microbiologia com meios para introdução do gás com agitador. Então, tem uma classificação também específica para isso. Então, controle de motores de turbina eólica. Tem uma classificação específica para isso. Então, muito importante, muito importante para vocês que estão atuando em uma determinada área, é saber mapear quais são as classificações associadas à linha de pesquisa de vocês. Isso vai ajudar e muito na hora de vocês identificar o que é que está sendo desenvolvido nessa área, quais são as empresas que desenvolvem as tecnologias que estão sendo desenvolvidas. Então, é muito importante saber essa classificação, além de saber também ajudar na busca na hora de você identificar se o que você está pretendendo proteger se já foi desenvolvido ou não. E também tem lá uma área específica também chamada de patentes verdes, tem um inventário verde, e que já tem aí também algumas classificações que são associadas às áreas específicas e podem entrar para esse programa específico também, em trâmite prioritário, que é patentes verdes. Então, por exemplo, se trabalha com biodiesel, por exemplo, tem diversas classificações aqui que estão associadas a biodiesel. E se você trabalha com biodiesel, se está nesse inventário de tecnologias verdes, você pode ingressar ao trâmite de prioritário e conseguir acelerar o seu processo de patente. Então, a busca, como é feita? Normalmente, a busca alguns passos básicos, né? Então, ó, definir e delimitar o objeto da busca, escolher as bases de dados, definir e delimitar o campo de busca, coletar e escolher palavras-chave, determinar a classificação, classificações, fazer levantamento dos documentos e analisar os documentos. Então, esses aí são os passos básicos de uma busca. Agora, apresentando para vocês aí a interface das bases de dados. Então, se você for fazer uma base lá, fazer uma busca na base de dados do INPI, a interface é essa aí. Então, a interface básica, avançada, você pode fazer aí a busca pelo número do pedido, pelo título, resumo, palavras-chave, inventor, tem também classificação, se você clicar aqui em pesquisa avançada, tem alguns campos. Então, você pode entrar com alguns parâmetros para conseguir a busca. Está vendo aqui, ó? Data do depósito, classificação, título e outra base de dados também que a gente tem aí, ó, Google Patents. Então, você digitar simplesmente Google Patents, você vai entrar nessa interface, de repente você digita essa palavra-chave, você vai retornando aqui, ó, 148.589 pedidos que tem essa palavra-chave, né? Então, outra base também bastante utilizada é o Spacinet. Então, você também tem lá, ó, são muito análogos, uma com alguns parâmetros diferentes, mas a filosofia é a mesma. Então, você pode colocar palavras-chave aqui no título, você pode entrar com o nome do depositante, você pode fazer a busca numa determinada faixa temporal, você pode colocar a classificação. Né? Um exemplo aqui, coloquei aqui só para exemplificar, coronavírus, tal, aí votou 915 pedidos com essa classificação.
Você pode entrar propriamente na interface, você tem acesso ao documento na íntegra, em todas essas bases de dados. Então, concepção do sistema, viu a questão da busca, e agora, para finalizar, alguns aspectos aí sobre a redação de patentes que a gente tem que saber, né? Então, a primeira coisa é que o pedido de patente é um documento legal que deve ser redigido de forma clara, precisa e num formato particular, né? Regido aí pela lei da LPI, tem umas instruções normativas, então, para quem vai fazer depósito de pedido de patente, é muito importante aqui aprender o que está disposto nessas duas instruções normativas do INPI. A gente tem que saber que o pedido é estruturado em relatório descritivo, quadro reivindicatório, desenho, se for o caso, resumo e listagem de sequência quando é aplicado também, né? Existem na redação alguns aspectos que são formais e os aspectos materiais, alguns aspectos formais relacionados à margem, né, do papel, a numeração, como é feita. Então, para cada bloco, né, por exemplo, no relatório descritivo, ele é numerado, se tiver 10 páginas, 1 a 10, 2 a 10, até 10. Aí, no quadro reivindicatório, ele começa também com a numeração, se tiver 3 páginas, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Tem o tamanho aí da fonte, mas o mais importante é isso, você tem que saber que no relatório descritivo, né, tem que ser o quê? Tem que ser a descrição, você vai descrever, né, o seu invento de tal forma que um técnico do assunto consiga reproduzi-lo. Então, o relatório vai ter um título, vai ter um campo da invenção, vai ter o estado da técnica, ou seja, você vai informar as tecnologias que foram desenvolvidas antes da sua e vai identificar quais são esses problemas e vai identificar a solução que você deu para esses problemas. Sumário da invenção, descrição da abordagem do problema técnico, lista de figuras, descrição detalhada da invenção e exemplos, se necessário. Né? Outra coisa muito importante é isso aqui, ó. Não esconder o pulo do gato, que em muitas situações as pessoas confundem. Se você quer esconder, se você quer guardar segredo, é segredo industrial. Se você deseja proteger via patente, você tem que descrever todas as características mínimas e necessárias para reproduzir o seu invento. Se você quiser esconder o pulo do gato, pode acontecer de, na hora da análise, identificar que está faltando algum dado essencial para a invenção, e se você não descreveu isso essencial, você pode ter o seu pedido indeferido por falta de suficiência descritiva. Então, todas as características necessárias e essenciais têm que constar do seu pedido para que consiga ser reproduzido por um técnico no assunto. Não esconda o pulo do gato, certo? E o quadro reivindicatório, que é a alma da proteção, ele é composto de reivindicações, e as reivindicações têm esse formato. Tem um título, que começa por título todo ou parte do título do seu pedido, tem um preâmbulo, que a gente chama, são as características técnicas que já estão no estado da técnica, e após essa expressão caracterizado por, é que você coloca realmente o que você traz de novo, o que você desenvolveu. Por exemplo, se você desenvolveu um processo químico lá de purificação do petróleo, existem diversas etapas e, de repente, você criou uma etapa que é nova, que conferiu esse efeito aí novo de conseguir caracterizar lá esse petróleo. Você vai colocar essa etapa nova após o caracterizado por. Tudo que já foi desenvolvido, você coloca antes do caracterizado por. Você tem que ter em mente isso. Então, no relatório descritivo, você vai apresentar o estado da técnica, de preferência citar patentes, você vai relatar os problemas técnicos existentes, você vai evidenciar a solução técnica e as características particulares inversas da invenção, descrever as vantagens do efeito técnico novo ou melhoria funcional no uso, se for modelo de utilidade. No quadro reivindicatório, você só vai descrever a invenção em si, descrever a invenção exclusivamente por meio de características estruturais e funcionais. Ou seja, aqui você vai descrever o objeto em si em termos de elementos e suas interconexões, se for um produto,
e através das etapas, por exemplo, se for um processo. Essas questões aí relacionadas à melhoria, a benefícios, você relata no relatório descritivo, certo? O quadro reivindicatório pode ser aí, produtos, né, objetos físicos, aparelho, kit, composição, tal, e processo, atividade, né, processo, método. Um exemplo aqui de um relatório descritivo, por exemplo, uma patente, quando é concedida uma patente, você tem aqui esse documento aqui dessa forma. Então, a patente aqui, ó, da Petrobras, por exemplo. Então, a estaca torpedo com poder de garra aumentado e com abas para ancoragem permanente ou temporária em estruturas flutuantes e método de instalação. Isso daí foi um pedido até que eu analisei. Então, você tem aqui, ó, o título, você tem o quê? O campo da invenção, ele vai descrever a presente invenção, trata de equipamentos, de ancoragem, de cargas verticais, de estruturas flutuantes, tal. Fundamento da invenção, aí ele fala aqui, ó, do estado da técnica, informa quais eram os problemas encontrados, e aí começa, diz quais são os problemas, sumário da invenção, ele faz um sumário da invenção, tal. Breve descrição dos desenhos, depois ele começa a modalidade preferida, e aí começa a destrinchar o que vem a ser propriamente dito a invenção dele, né? Termina aí, depois tem o quê? O relatório descritivo, vocês observam que começa com a numeração nova, aí aqui realmente é o objeto que ele está protegendo, o objeto que ele está protegendo é isso aqui que está no quadro reivindicatório. Tem as reivindicações, ó, aqui é um produto, reivindicação independente, reivindicação dependente, né? Aqui tem os desenhos dessa estaca torpedo aqui, que são toneladas, a gente vê uns desenhos assim, mas o objeto lá na real mesmo são dezenas de metros e milhares, dezenas de toneladas, certo? Um resumo. Então, só para exemplificar também para vocês aqui, ó, que não precisa ser uma coisa totalmente de outro mundo. Você viu aí um pedido com seis páginas de relatório, 3 páginas de desenho, 2 páginas de quadro reivindicatório e uma de resumo, pedido concedido, uma patente, na realidade. Para finalizar, né, a gente tem aí no site do INPI umas ferramentas que a gente chama de minha primeira patente. Então, você acessando o site do INPI, você consegue baixar alguns templates de pedidos de patente, de modelo de utilidade também, e exemplificando lá, se você for proteger um processo, como é que você rediz, se você for proteger um produto, tem lá alguns templates. Outra coisa também que você tem lá no site do INPI, um guia prático para busca de patentes. Então, você tem lá um módulo básico, na base do INPI, Latipatents, SpaceNet, PatentScope. Você tem lá um documento sobre classificação, você aprender a classificar. Tem um módulo avançado aqui também da base do INPI. Ou seja, com aquele documento anterior de minha primeira patente, te ajuda a fazer a redação. Com esse guia prático de busca, te ajuda a fazer a classificação e busca do teu pedido. E tem também o que a gente está implementando aí esse ano, que a gente chama de mentoria INPI. É o projeto piloto também que o INPI está nessa iniciativa, num projeto maior que é chamado de INPI Negócios. E o objetivo principal desse projeto aí de mentoria é justamente ajudar empresas e instituições de tecnologia a conseguir realmente entender esse sistema e conseguir realmente, por exemplo, né, patentear a sua invenção, ou seja, escrever de tal forma que aumente a possibilidade de êxito, saber realmente escrever, saber buscar, e esse programa aí está sendo feito no Brasil todo, basicamente, a gente tem realmente uma demanda, então tem uma questão de limitação também do nosso espaço físico, espaço de pessoas humanas para trabalhar com isso, mas é uma parceria que pode ser feita entre o INPI, por exemplo, a universidade aí, se houver interesse, pode entrar em contato com a nossa coordenação e a gente vai ter um trabalho bem mais próximo, por exemplo, a ideia tem
uma etapa inicial, que a pessoa passa 8, 12 horas estudando realmente um pouco mais aprofundado essas questões aí que a gente viu em aproximadamente 1 hora, para realmente vocês entenderem a fazer isso, e tem uma parte específica que realmente, quando você realmente já entendeu tudo isso, já redigiu seu pedido, e agora tem algumas questões pontuais, e a gente pode te ajudar em relação a você aprimorar melhor esse objeto. Isso eu estou falando em patente, mas da mesma forma em marcas, desenho industrial, topografia de circuitos integrados. A nossa escritório de difusão regional fica localizado dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco. E um obrigado, e também o contato, e foi um prazer, e agora fico à vontade aí para algumas dúvidas que nós vamos explorar agora especificamente na área de vocês. Obrigado, Flávio, por essa apresentação altamente esclarecedora. Realmente essa questão das patentes no âmbito universitário, realmente não é... A gente foca, tem uma tendência muito grande em focar na publicação dos nossos resultados de trabalho de pesquisa, focar isso em publicação em periódicos. Geralmente a questão da patente fica um pouquinho de lado. Em particular, a Universidade Federal do Maranhão vem procurando, nos últimos anos, mudar um pouquinho essa realidade. Ela criou setores que estão se dedicando exclusivamente a divulgar essa questão da importância do desenvolvimento, da geração de patentes. Nós temos atualmente na universidade, dentro da AGUFMA, que é a Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização, nós temos setores que se dedicam exclusivamente a essa questão da patentes. A gente tem uma diretoria de pesquisa e inovação tecnológica, que atualmente é dirigida pela professora Tereza Cristina, que estava até participando do webinário. Dentro dessa mesma diretoria, a gente tem uma coordenação de transferência de tecnologia, capacitação e difusão, que é coordenada pela professora Glória, que também está participando aí. Então, a universidade vem tentando mudar essa realidade nos últimos anos, que realmente acontece. Normalmente, o que a gente vê dentro da universidade é uma publicação voltada para periódicos exclusivamente. Então, eu agradeço pela tua apresentação, e eu deixo a palavra aberta para alguém que queira falar alguma coisa. A professora Glória, que está presente aí, se ela quiser interagir, se alguém quiser alguma dúvida, fiquem abertos. Boa tarde. Eu gostaria, pode falar, Wendel, agora? À vontade, professora. Boa tarde, então, obrigada. Parabéns, Flávio, professor Wendel, né, pela organização e divulgação do evento. É muito importante, Flávio, como o professor Wendel estava falando, né, aqui na UFMA nós temos a coordenação, antes era uma coordenação, né, de propriedade intelectual, o NIT, não é? Sim. Só que agora esse NIT, aí nós temos as duas coordenações, né, propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E agora nós estamos na AGUFMA, porque, né, a agência, né, passou a ser uma agência, que antes era um núcleo de inovação tecnológica dentro da pró-reitoria, né, e passamos a ser uma agência. E aí estamos lá, esse núcleo existe desde o ano 2009, mas estamos trabalhando, né, arduamente, porque, né, a propriedade intelectual industrial, né, no país, como você colocou, né, é um passo a cada dia, é uma cultura, assim, né, que ainda não é do nosso dia a dia. A gente sabe, na Europa, desde o século XII, XIII, né, já se protegia, já se fazia patentes, e aqui no Brasil, né, infelizmente, na verdade, eu contabilizo, é uma opinião minha, né, como o INPI surgiu em 70, né, no ano de 1970, então, assim, né, então, são o quê? 50 anos, né, de NPI, então, é uma cultura, né, muito, muito recente, a Lei da Propriedade Intelectual 96, a Lei de Inovação 2004, o Marco Legal agora 2016, né, o Decreto 18. Então, assim, como o professor Endo também até colocou, né, a gente vem fazendo esse trabalho há bastante tempo, né, nós fazemos as palestras, workshop,
né? Conheço o pessoal do INPI, seus colegas, né? O Eduardo, o Sérgio, aí de Recife, Isso, o Sérgio Aguiar, não é? E assim, a gente vem organizando os workshops, seminários, material que a gente coloca na nossa página, né? Realizamos agora mesmo, a semana passada, na última semana de outubro, nós ministramos um curso que foi justamente busca, né, em bases de patentes, era prospecção, porque não foi só patentes, né? Prospecção, redação de patentes, não é? E assim, mesmo assim, você for lá na UFMA, você vai encontrar pessoas que vai dizer, tem isso aqui, né? Não sabia. Infelizmente, lógico que tem pessoas novas chegando também, né? Alunos, professores, né? Isso aí é renovado mesmo, mas assim, quero parabenizar a você, né, as explicações excelentes, bastante didático. O professor Vasconcelos também, eu acho que ele está na sala, Wendel, ele é coordenador do NIT, lá da UEMA, que é a nossa universidade estadual, né? Somos parceiros também, porque a gente tem uma rede, inclusive, né, uma rede de inovação tecnológica, a rede maranhense, se chama REMIT. E assim, a gente vem fazendo, o Vasconcelos está aí, boa tarde, ele colocou. Então, assim, Flávio, é esse trabalho mesmo, né, esse dia a dia, e muito obrigada, né, por tudo, as explicações, contato, né, esse último slide que você colocou aí, do INPI, da mentoria, né, é muito bacana, né, vocês são bastante acessíveis, estão dando sempre retorno, então, né, quem pode, né, acessar e quiser entrar em contato, a gente sabe que vocês vão dar retorno, não é? isso. Então, E é uma oportunidade muito, muito legal essa mentoria. Veja, foi uma necessidade aí que a gente percebeu. Porque chega uma hora, né? Por exemplo, uma palestra dessa aqui, um webinar, tá? Uma hora, sei lá, uma hora, 2, 3 horas, tá? Você desperta realmente o interesse, mas para realmente, né, redigir e tal de forma adequada, tem que ter mais um pouco de tempo. Então, através dessa mentoria, o nosso objetivo é esse, é não só dar esse start inicial, é realmente acompanhar de tal forma que acabou esse ciclo, está apto a realmente a fazer um depósito de qualidade. sim, sim. Nós E já é muito trouxemos importante. aqui o examinador que é lá, ele até está na Paraíba, em Campina Grande, como é o O nome dele? Armando, parceiro, Armando. Alexandre, não. Ele Armando, está lá em Campina. o Armando, Armando, exato. Armando Armando já Mendes. veio dar curso de redação de patente para a gente, Isso, porque, como você está dizendo, Armando, isso, é o passo a passo, né? A gente tem que fazer primeiro, né, essa base, né? Aí vem o intermédio, né? E até que a gente chega lá na redação. isso. Wendel, eu vou colocar o meu contato no chat, porque assim, como a UFMA nós não estamos tendo o trabalho presencial, o atendimento, né? Apesar que a gente já retornou uma vez por semana, 2 vezes, mas está sendo preferencialmente de forma remota. Aí eu vou colocar o nosso contato, né? Quem quiser depositar uma patente, aliás, informação, né? Sobre registro de computador, patente, desenho industrial, qualquer um desses, aí vocês mandam um e-mail para a gente que a gente retorna. Tudo bem, pode colocar. Fica aí registrado para quem quiser tomar nota. Sim, nós ficamos lá naquele corredor que é do PIBIC, né? Os alunos, alguns, né, já foram bolsistas PIBIC, então a nossa sala fica naquele corredor, né? Mas como preferencialmente o atendimento é remoto, aí eu prefiro deixar o e-mail. Ótimo. Alguém quer alguma questão a fazer? Alguém quer se manifestar? Professor Vasconcelos, quer falar alguma coisa? Vasconcelos, está na fala? Opa, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos franquear a palavra, Wendel. Parabenizo pela iniciativa, sempre necessário, viu? A gente sempre, como a professora agora falou, a gente sempre fica oxigenado com as abordagens que são feitas.
realmente, quando você começa a falar sobre propriedade intelectual, tem alguns pontos que eles estão sempre presentes, mas sempre tem algum modo, alguma abordagem que parece que chama mais atenção e a gente fica mais atento a alguns pontos, porque realmente é uma coisa que envolve muitas informações. E eu achei interessante isso aí, como o Flávio apresentou, e a professora agora também chama atenção para isso. A gente tem participado de eventos em que a gente reedita essa questão da cultura da inovação a partir desses conceitos, dessas aplicações, e eu achei muito interessante o modo como foi abordado. E para a área de petróleo, que é uma área muito estratégica, que tem muitas especificidades, eu acho que com essa primeira apresentação, o pessoal fica realmente com a mente bem aberta para estar tanto fazendo prospecção na área, como quando for escrever, está usando a técnica correta de apresentar. Então, eu parabenizo pela iniciativa, parabenizo pela apresentação, também, e pela generosidade de você nos franquear a palavra para a gente também compartilhar e trocar experiências a respeito da propriedade intelectual. Tá? Estamos à disposição também, qualquer coisa, como a professora Glória falou, a gente trabalha em rede, tá? E a gente já tem uma rede forte interpessoal, interessante, nós nos vemos com frequência, e aí para a gente também compartilhar, seja na área de PI, estamos à disposição, tá? Então, essa palavra que eu queria deixar para a turma que está aqui presente. Ok, obrigado, professor. A gente que agradece a participação de vocês. A ideia inicial de fazer esse convite ao INPI, para que tivéssemos uma apresentação nessa linha, foi da nossa pesquisadora visitante, que é a Lisete, que está trabalhando conosco aqui no programa de Formações de Recursos Humanos. Interessante. E ela entrou em contato. Tá. O que aconteceu também é que a gente tem um grupo, são 55 programas de formação de recursos humanos da ANP hoje no Brasil, e a gente tem um grupo de coordenadores que fica discutindo essas questões dia a dia, e surgem muitas questões em relação a projetos que estão sendo desenvolvidos dentro desses programas, com empresas, e como a gente vai se comportar em relação aos resultados que estão sendo obtidos, porque existem exigências da ANP a nível de relatórios de pesquisa que a gente tem que fornecer semestralmente. Aí existe a questão da propriedade intelectual, então tem muita gente preocupada com essa situação, como é que vai trabalhar, como é que a gente vai conversar com a ANP, que tem informações que a gente, a princípio, não pode passar. Então, mas a gente espera que eles entendam a situação, até porque esses programas de formação de recursos humanos são financiados com recursos das empresas petrolíferas. Entendo. Então, tem que ter muito cuidado em relação a tudo isso que a gente está desenvolvendo. Então, eu acredito que muita gente vai assistir esse evento posteriormente, inclusive, porque como a gente tem um grande número de programas de TRH, está acontecendo a gente tem muitos webinários por dia, cada programa promovendo os seus eventos, então, às vezes, não dá para acompanhar todos, é por isso que a gente está gravando e disponibilizando esses links posteriormente nos sites dos programas para que as pessoas possam assistir. Mas é realmente uma problemática que está em discussão atualmente dentro desses nossos grupos. Pois, Wendel, olha, é uma sacada muito boa ver essa iniciativa, essa ideia da professora Lisete é muito legal, porque, olha, você das próprias, da terminologia que realmente valida, que dá maior força para os relatórios. Então, tudo bem que muitos de nós somos da área técnica, mas é quando você entra numa área técnica mais específica, e principalmente você pega a ANP voltada realmente para não só para pesquisa, mas essa pesquisa ser aplicada, é uma outra pegada. E quando você associa isso à formação na área de propriedade intelectual, então você está instrumentalizando muito bem a sua equipe, e aí, meu irmão, é sucesso garantido, tá? Porque vocês estão começando com um pé muito direito com essa ação, viu? Então, parabenizo mais uma vez, agora de modo muito mais consistente, né? Porque quem são as pessoas que estão envolvidas, né? São realmente pessoas que têm como contribuir para essa difusão da propriedade intelectual, tá? Parabéns mesmo. Ok, obrigado.
Alguém mais tem alguma pergunta para fazer, o Flávio? Flávio, eu recebi uma pergunta aqui que eu não identifiquei de quem foi, mas eu vou te passar de qualquer forma. É uma pergunta sobre a questão se existe uma forma de proteção generalizada em que a gente possa proteger com um único dispositivo, marca, tecnologia, forma, ou tem que ser realmente tudo separado? Não, em princípio, a gente tem essa separação dos ativos de sua proteção, né? Se você deseja proteger a tecnologia, realmente é por patente. Se deseja proteger o signo, é através de marcas. Se deseja proteger a forma ornamental, através do desenho industrial. Não tem como você, em um único instrumento, proteger tudo. Certo. Lisete, tem alguma coisa a comentar? Se alguém quiser também perguntar qualquer coisa. Só fazer alguns comentários mesmo, de modo geral. Gostaria de novamente agradecer ao Flávio, que pôde fazer essa apresentação para a gente, em nome do INPI. E, na verdade, foi uma grata surpresa saber que o INPI é tão acessível, né? Tem toda essa disponibilidade para atender a todos que estão interessados em ter mais conhecimento sobre a área de propriedade intelectual e industrial. Agradeço ao Flávio, aproveito para agradecer à professora Glória e ao professor Vasconcelos pela participação e a todos que puderam acompanhar a apresentação. Nós somos servidores públicos, né? Porque o pessoal pensa que servidor público é tudo bandido, vagabundo, hoje em dia, essas coisas. Então, hoje em dia, o nosso trabalho é esse aí, é desenvolver vocês aí na universidade, quanta coisa interessante, importante, que é para o desenvolvimento do nosso país. E nós estamos dando a nossa contribuição. Essa rede, né, que vocês criaram aí, a gente tem esse exemplo clássico aí que está acontecendo na Paraíba, né, que foi até nosso Armando, né, o pesquisador, que também enveredou aí nessa área, começou a motivar o pessoal, e a coisa surtiu um efeito tão grande que hoje em dia, né, a Universidade aí da Paraíba está despontando aí no cenário nacional, e eu vejo que, o potencial que, toda a nossa universidade, vocês aí mesmo, quanta coisa bacana vocês desenvolvem, que podem ser protegidas e utilizando como, além dessa questão da proteção estratégica e tal, é um instrumento de marketing, né? Então, a partir do momento que vocês estão desenvolvendo, estão protegendo essas invenções de vocês, realmente vocês começam a ter essa visibilidade no mundo. A partir do momento também que começa a fazer essas buscas nesses dados, nessas bases de dados, você começa a ver essas grandes empresas aí, empresas multinacionais, empresas que desenvolvem tecnologia de todos os setores, e aí vocês começam a ver o que é que elas estão desenvolvendo, desenvolve aí uma linha de pesquisa aí aplicada que eles necessitam disso, cara, deslancha mesmo. E eu estava até vendo, né, com curiosidade, eu vi que a professora Lisete fez asfaltenos e tal, aquela coisa, eu entrei, não sei nada é isso, eu entrei lá na base de dados, busquei, tem bastante coisa também nessa área aí de petróleo, tá muito interessante, tá muito legal mesmo. Flávio, deixa eu confessar aqui que é meu sonho de consumo, essa a ideia do Armando, a gente, quem sabe chegar com a unidade do INPI aqui no Maranhão, eu acho que eu queria na UFMA, né? É mais perto. A gente sabe que agora está um momento difícil, né, no país, mas que vai passar, claro, a gente não sabe quanto tempo, mas, assim, não desistir, né? Isso é importante, a primeira coisa é isso, né? Mas essa questão também, hoje em dia, com esse fenômeno aí digital, cara, acho que encurtou muito esse espaço, então, e a gente realmente tem essa acessibilidade. Então, dentro de nossas limitações, tal, sempre que a gente pode contribuir, a gente está contribuindo.
Isso, eu ia até falar isso também, mas já tinha esquecido, né? A pandemia nos trouxe, esse é o lado bom, né, da pandemia, né? Nos trouxe essa possibilidade de estarmos perto, mesmo longe, né? E estamos trabalhando efetivamente também, mesmo não estando presencialmente, não é? Então, eu ia até comentar isso, né? Nossa, isso aí foi um ganho muito grande para todos nós, né? Nos aproximamos muito, graças a Deus. Tem um lado positivo. E mais impressionante também, né, é que a tecnologia já existia, né? A gente só passou a utilizar em função da necessidade. Exato. Acelerou o processo. Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, a gente vai encerrar. Então, estou aguardando um pouquinho para ver se alguém tem alguma questão a fazer. Então, entendo que não temos mais. Então, a gente vai finalizar agradecendo novamente ao Flávio, tá, pela participação. Lembrando que o Flávio é pesquisador em propriedade industrial no INPI e atendeu prontamente o convite feito pela Lisete para colaborar conosco. Então, a gente agradece a todos pela presença, pela participação, particularmente ao Flávio por ter ministrado esse webinário. E a gente vai disponibilizar, tá, Quer falar alguma coisa, professor Vasconcelos? Não, tudo bem. A gente vai disponibilizar esse webinário no site do PRH. Nos próximos dias a gente vai colocar ele à disposição. É só procurar PRH 54, o FMA, que vocês vão encontrar esse site. Tá bom? Então a gente finaliza por aqui. Quer se despedir, Flávio? Mais uma vez, né, em nome do INPI, agradecer aí a oportunidade de participar desse evento e nos colocamos aí à disposição para ajudar no que for necessário. Essa temática realmente é muito importante, é uma questão que, como eu falei no início, vai desde dessa proteção realmente social, questão jurídica, a questão política, vai questão de soberania nacional, e nesse jogo daí a gente tem que aprender como funciona e tentar utilizar da melhor forma possível para o proveito de nossa sociedade. Nosso objetivo principal é esse, e agradecemos aí também a participação de vocês e vemos que estamos no mesmo caminho, no mesmo barco. Então, obrigado, Flávio. Só para informação, a Lisete colocou o endereço do site do PRH aí no chat. Então, nos próximos dias... Então, antes de terminar, deixa eu fazer... nós temos aqui na UFMA um mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, que é o Profinit. Então, só que as inscrições terminam hoje, né? Infelizmente, eu acho que agora não, para essa turma não dá, mas aos interessados eu estou colocando o nosso link, tá? Para o ano que vem. É um mestrado profissional em rede. E eu vou entrar eu vou entrar na lista daqueles que diz que eu não sabia. E eu sou a coordenadora, viu, professor? Tá bom, então. Bem lembrado. Obrigada. Então, pessoal, obrigado a todos. Obrigado, Flávio, pela participação. E a gente encerra aqui esse evento. Obrigado. Tchau.